Agora, aqui na plenária principal, daremos início à mesa redonda sobre a avaliação de risco à saúde humana. Convidamos para coordenar a mesa o engenheiro civil, mestre em geotecnia pela Universidade de Brasília, UNB, Felipe Leite Niziyama. Felipe desenvolveu e participou de projetos de pesquisa voltados para a temática da geotecnia ambiental, com ênfase no diagnóstico de passivos ambientais e avaliação dos riscos à saúde humana em decorrência disto. No CGVAM, vem desenvolvendo atividades voltadas para a gestão da informação, especificamente na elaboração de rotinas de avaliação de dados para a produção de informações relevantes para a vigilância de saúde ambiental. E convidamos também para esta mesa o senhor Sérgio Rossi, que é consultor técnico da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, CGVAM. Sérgio tem experiência na avaliação e monitoramento de programas de recuperação e reparação socioambientais e socioeconômicos. Também tem estudos de avaliação de risco à saúde humana, gestão integrada de riscos e desastres e vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos e poluentes atmosféricos. Para apresentar a mesa, então, passo a palavra para Felipe Niziyama. Boa tarde a todos e todas. Espero que vocês se encontrem bem, saúde aí nos territórios. Para mim é um tremendo prazer estar aqui coordenando essa mesa, né? Como a Paula falou, me chamo Felipe, acompanho a CGVAM junto com meu colega Sérgio, que vai estar aqui no apoio da coordenação dessa mesa. E, em primeiro momento, gostaria de apresentar os integrantes dela. Temos aqui a Priscila Campos Bueno, que vai ser a primeira palestrante. A Priscila ela é consultora nacional da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, e é responsável lá pelos temas da saúde ambiental e saúde do trabalhador. Ela é graduada em odontologia, mestre em saúde coletiva pela IESC da Federal do Rio de Janeiro, e especialista em vigilância em saúde ambiental e biotecnologia, pelas Universidades de Brasília e de Lavras, respectivamente. Além disso, ao longo da sua carreira, ela atuou no Ministério da Saúde por 15 anos, principalmente no Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Isso faz dela uma figura quase de casa nossa, né? Seja bem-vinda, Priscila. Além disso, também vamos contar com a presença da Rita de Cássia Franco Rego. Ela é professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho, e onde lidera também o Grupo de Pesquisa em Saúde, Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade em Comunidades, que é do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento. A Rita é médica de formação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em saúde coletiva, doutora em saúde pública e epidemiologia, ambos pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Além disso, possui também pós-doutorado no Departamento de Epidemiologia da Gilliam School of Global Public Health e na Universidade de North Carolina of Chapel Hill, nos Estados Unidos. Por fim, contamos também com a presença do Dr. Alexandre Pessoa, na figura de debatedor dessa mesa, né? E que é atualmente o diretor técnico da empresa Ambius, Engenharia e Processos. Ele é graduado pela Academia de Minas, de Freiburg, na Alemanha, como engenheiro químico e doutor em ciências pelo Instituto de Geociências da USP. E, ao longo da sua carreira, se dedicou a temáticas relacionadas a estudos de desastres e contaminação ambiental, estudos de avaliação de risco à saúde humana por resíduos perigosos, estudos biogeoquímicos, entre outros. Para dar prosseguimento, a primeira palestra que será apresentada pela Priscila, ela é intitulada A Construção da VSA no Brasil e os Estudos de Avaliação de Risco. É uma palestra que aborda as questões históricas, tanto da construção da VSA quanto da elaboração dos estudos de avaliação de risco, na visão de quem participou de ambos desses processos.
Em seguida, a segunda e última palestra será apresentada pela professora Rita e é intitulada como Santo Amaro, Bahia, desenvolvendo protocolos de vigilância e assistência à saúde com base em estudo de avaliação de risco. Essa palestra ela vai trazer as principais questões relacionadas aos protocolos que foram desenvolvidos, né, após a realização desses estudos em Santo Amaro, principalmente no que diz respeito ao processo de implantação desses protocolos. Ao fim de ambas as palestras, a gente vai abrir uma sessão de debates, cujo principal debatedor vai ser o professor Alexandre Pessoa. Nesse momento, a gente conta também com a participação do público pelo chat, né, enviando perguntas, e a gente vai tentar incorporar essas perguntas na medida do possível para dentro da discussão. Então, sem mais delongas, Priscila, está com a palavra, boa apresentação. Eu queria agradecer imensamente, em nome da OPAS, da Organização Pan-Americana, em nome da doutora Socorro, por podermos estar juntos aqui. Pessoalmente, também é uma grande satisfação estar aqui, porque isso tudo faz parte da minha história também, né? E queria saudar Alexandre, Sérgio, Felipe, Rita. É realmente um grande prazer estar aqui junto com vocês nesse evento, nessa celebração, né? Pode passar, por favor. Então, longe, assim, de qualquer intenção de fazer um resgate de marcos históricos, não é isso, né? A ideia aqui foi apenas colocar alguns destaques, porque agora, desde a Organização Pan-Americana da Saúde, é muito importante a gente pensar como estivemos juntos de todo esse processo de estruturação da vigilância em saúde ambiental no SUS, né? Nessa abordagem de passado, de presente e de futuro que o seminário traz, é realmente como se passasse um filme, né? E isso é muito interessante para a gente. Desde após a Rio 92, depois disso, em 1995, a OPAS realizou a Conferência Pan-Americana sobre Saúde, Ambiente e Desenvolvimento, a COPASAD, com o objetivo de definir, de adotar um conjunto de políticas e estratégias sobre a saúde e ambiente e também elaborar um plano regional de ação no contexto do desenvolvimento sustentável e em articulação com planos nacionais a serem elaborados pelos países, né? E aqui no Brasil, para isso, foi publicada uma portaria criando uma comissão no Ministério da Saúde para subsidiar um grupo de trabalho interministerial, GTI, na elaboração do Plano Nacional aqui. O GTI foi coordenado pelo Ministério da Saúde e tinha a participação da OPAS. Além da OPAS, é super interessante a gente observar que, desde então, essa abordagem ela foi realizada de uma forma intersetorial. Então, tivemos Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal, à época, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Minas e Energias, Ministério da Educação e Desporto, enfim, sempre desde o início das discussões de forma intersetorial e participativa, né? Essas discussões, elas tiveram como documento final o Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável e diretrizes para a implementação. Isso foi a contribuição brasileira para a COPASAD. Pode voltar, ainda estou nisso. O processo ele contou com um roteiro elaborado pela OPAS e resultou no amplo processo de consulta à sociedade, comunidade acadêmica e várias discussões que aconteceram. A OPAS participou de todo esse processo, inclusive sediou o primeiro seminário. Então, a gente tem estruturação da VSA já desde o final da década de 90, no ano 2000, por um decreto, a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, ela entra como competência da FUNASA. Em 2001, a vigilância em saúde ambiental começa a ser construída na estrutura formal do Ministério da Saúde, no campo da vigilância em saúde, e aí é publicada a instrução normativa número 1, regulamentando a vigilância à época ambiental em saúde. Em 2002, um documento publicado contendo as bases para a estruturação da vigilância ambiental em saúde, a sua inserção no SUS,
incluindo conceitos, objetivos, bases legais, instrumentos, estrutura, enfim. Decreto, em seguida, em 2003, define a reestruturação do Ministério, criando a Secretaria de Vigilância em Saúde e definindo a saúde ambiental como área de sua competência. E, em 2005, a publicação da Instrução Normativa número 1 da SVS, aí estabelecendo as competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e aí coloca a Secretaria de Vigilância em Saúde como responsável pela coordenação do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Pode passar, por favor. Esse documento que eu comentei das bases, né, que eles consolidavam informações relacionadas aos instrumentos e métodos, entre várias outras informações, e nesse documento já se destacava a relevância da avaliação e gerenciamento do risco, dos sistemas de informação e a estrutura organizacional da CGVAM. Na estrutura organizacional que estava prevista, aí já estavam as áreas de contaminantes ambientais, qualidade da água para consumo humano, qualidade do ar, qualidade do solo, incluindo resíduos tóxicos e perigosos, e desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Assim, as ações elas seriam estruturadas com base nos fatores de risco, já considerando uma abordagem de prevenção e controle das doenças e dos agravos. Bom, acho que só nesse slide talvez eu ficaria uns três dias falando, mas a ideia aqui foi reunir informações relevantes sobre como que a gente trouxe tudo isso para a operacionalização dentro do Ministério e as demais instâncias do SUS, né? A gente tem todo um trabalho, inicialmente, de levantamento de informações, com base em diversas bases de informações, diversos órgãos, para que a gente pudesse começar a trabalhar com áreas contaminadas, né? A gente olhava, o nosso foco era identificação de áreas contaminadas. Então, a gente fez esse trabalho e a gente chegou aí num quantitativo, à época, em torno de 15 mil áreas, né? Nesse levantamento, a gente percebeu que eram informações muito pouco, com muita pouca, era muito qualitativo, não tinha muito quantitativo, não tinha uma abordagem qualitativa. Sob a perspectiva do setor saúde, carecia de um detalhamento maior, carecia de um olhar específico para a saúde. Também necessitava a gente perceber a importância do estreitamento dos laços com os órgãos ambientais, afinal de contas, íamos trabalhar com o impacto na saúde da população de um tema de sua competência, necessidade também de validação das informações existentes e também firmar esse trabalho que a gente vinha fazendo. Para isso, a gente, vendo esse mundaréu de informações, a gente passou a fazer um trabalho de campo que foi totalmente articulado com os estados, com os municípios, conseguimos avançar fazendo um trabalho também articulado com órgãos ambientais. Nesse trabalho de campo, a gente estruturou um pacote de documentos que incluía o arquivo com todas as áreas, então a gente passava isso para os estados e municípios, porque era importante que isso fosse observado da perspectiva do território, né? Então, ficha de campo, instrutivo, foi feito um documento de instrução para a utilização do GPS, para que a gente pudesse colocar isso, registrar isso no nosso banco de dados, né? E essa articulação era realizada previamente. A gente trabalhava, então, buscando a perspectiva do território. Então, todo o planejamento era feito em conjunto com os estados e municípios. Aí a gente fez visita a todos os estados, pensando nisso como início do processo de identificação e levantamento de informações. A gente buscava estimular um trabalho conjunto e também a capacitação dos técnicos, tanto de saúde quanto ambiente, a busca da articulação institucional, validação das informações e, naquela época, a ideia era estimular a identificação contínua de áreas. Aí a gente desenvolveu alguns documentos e uma lembrança muito boa de um grupo de trabalho excelente que a gente trabalhou no programa do que a gente chama do Vigisolo, a gente trabalhou numa proposta de priorização de áreas, sabendo que o olhar do setor saúde ele tinha que ser diferente, né? E a gente também trabalhou num documento de protocolo.
Mas como assim, né? A gente já está falando de protocolo aqui, sem a gente ter se aprofundado ainda nos outros temas. E o que acontece é que, em paralelo a todo esse processo, a gente já vinha trabalhando em outra frente, né? Também em áreas contaminadas, mas vou comentar agora com vocês. Bom, então a gente começou a trabalhar na frente da avaliação de risco à saúde humana, né? A gente trabalhou com base na metodologia da Agência de Registros de Substâncias Tóxicas e Doenças, a TSDR, que foi criada por meio de uma legislação nos Estados Unidos com a missão de desenvolver atividades de saúde pública especificamente associadas com exposição real ou potencial a agentes perigosos emitidos no ambiente. Nos Estados Unidos, essa metodologia ela fornece subsídios para uma lista nacional de locais prioritários. Notificada, essa lista ela é enviada para a Agência de Proteção Ambiental em função da ameaça para a saúde pública. Isso no sentido de que sejam desencadeadas intervenções. Na aplicação dessa metodologia, no relatório final, tem uma classificação de diversos níveis de perigo à saúde e impõe ações nos diversos setores. Nos Estados Unidos, essas ações são implementadas com recursos de um fundo próprio, que foi criado em 1980 pelo governo dos Estados Unidos. Então, a avaliação de risco, ela cumpre as etapas de levantamento das informações, levantamento de preocupações da comunidade, a parte de contaminantes de interesse, rotas de exposição, implicações à saúde e também de conclusões e recomendações, né? E no final, essa conclusão, ela vai para 5 categorias, né? Que é o perigo urgente para a saúde pública, A, perigo à saúde pública, B, perigo indeterminado para a saúde pública, C, perigo não aparente para a saúde pública e não há perigo para a saúde pública. A missão aqui é buscar responder às perguntas: quem está exposto, a que substâncias, qual a temporalidade da exposição, quando isso aconteceu, de que formas as populações foram expostas, como elas foram expostas. Bom, então, isso tudo aconteceu, a aplicação da metodologia aconteceu numa sequência de áreas, inicialmente Cidade dos Meninos, 2003 Santo Amaro da Purificação, em seguida Condomínio Barão de Mauá, 2005 Mansões Santo Antônio, Recanto dos Pássaros, uma adaptação da metodologia. A gente, no decorrer disso tudo, a metodologia ela foi sendo adaptada e o documento nacional, a validação da diretriz nacional, foi realizado na Baixada Santista, que foram 9 áreas contaminadas em São Vicente e Itanhaém. E a gente teve iniciativa dos estados também, em Adrianópolis, no Paraná, e em Porto Nacional, em Tocantins. Pode passar. Bom, a gente começa essa trajetória, isso tudo começa dentro de casa, né, com uma área contaminada chamada Cidade dos Meninos, que ela foi criada lá em 1946 como parte de uma das unidades da Fundação Abrigo Cristo Redentor, que servia como albergue para meninas carentes. Depois passou a internar meninos carentes, passando aí a ser denominada Cidade dos Meninos. Bom, nessa instituição, em 1947, foi implantado o Instituto de Malariologia. Em 1950, no intuito aí de erradicar as endemias, inicia a produção de pesticidas, além de hexaclorociclohexano. A fábrica também formulava produtos à base de DDT e outros, né? Por conta da elevação dos custos econômicos com essa fabricação, leva o início do processo de desativação da fábrica. O encerramento definitivo acontece em 1961. Mas, em 89, a gente aparece na mídia a comercialização clandestina nas feiras livres, em Duques de Caxias. Isso foi constatado nas dependências da antiga fábrica, né? Entendendo e observando que ali tinha um depósito abandonado. Os resíduos eles foram encontrados espalhados, e foram também levados para locais durante todo o período de comercialização ilegal. Além disso, os resíduos eles foram utilizados também para capeamento do leito da única estrada lá de acesso, Estrada Camboaba, nas residências. Então,
A partir disso, vários estudos comprovaram a contaminação de compartimentos ambientais da população de Cidade dos Meninos. Houve ainda uma tentativa de remediação com o uso de cal, mas isso acabou piorando a situação. E aí, os estudos já traziam muitas informações, porém, considerava apenas o HCH, então, e apenas o foco, precisava expandir essa análise para focos secundários, né? Então, como isso seria realizado? No ano 2000, foi realizado o primeiro workshop de avaliação e remediação de contaminação ambiental com efeito na saúde humana, foi realizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e foi aprovada a necessidade de realização de uma avaliação completa de risco que pudesse agregar os diversos conhecimentos adquiridos e determinasse também recomendações para uma intervenção do Ministério da Saúde. E aí surge a indicação da avaliação de risco pela ATSDR dos Estados Unidos, entendendo, nesse caso, o Ministério solicita apoio à OPAS para a realização desse estudo, seguindo essa metodologia que é reconhecida internacionalmente. Para a execução desse estudo, foi contratado serviços da Ambios Engenharia e Processos. O estudo foi coordenado pelo Dr. Alexandre, com participação da UFRJ, profissionais das secretarias de saúde, pelo Centro de Tecnologia Mineral, pelo CETEM, e também agentes de saúde da Cidade dos Meninos, né? Foi considerado como perigo categoria A. Vários desdobramentos aconteceram, entre eles também o monitoramento da saúde da população. Também foi constituído um grupo de trabalho para poder coordenar as ações de um plano de ação e poder realmente encaminhar adequadamente, porque dentro desse tipo de problemática, a gente não tem apenas uma questão dentro da governabilidade do setor saúde. Então, vários setores foram envolvidos, e aí a questão de Cidade dos Meninos, até hoje, ela segue em discussão. Pode passar. A gente teve também o caso de Santo Amaro, a gente vai ter a Rita falando a seguir, então eu não vou nem me aprofundar, né? A gente teve aí um trabalho intenso também com a equipe, que ela foi composta aí, tanto a Ambios coordenando, a gente teve de novo a UFRJ como parceira, tivemos o Ministério da Saúde junto, equipe de técnicos de novo do CETEM, então um grupo enorme, incluindo também a Universidade Federal da Bahia, a Coordenação Regional da FUNASA na Bahia, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro, a Secretaria Municipal de Planejamento de Santo Amaro e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Expansão Rural de Santo Amaro da Purificação. Foram identificados os grupos expostos, e nesse caso a gente teve aí duas categorias, que foi para o foco principal, categoria A, e os focos secundários, Rio Subaé, e o entorno ali da Plumbo até 500 metros também, ele foi categoria B. Né? Dentre as recomendações, a elaboração do plano de ação de vigilância e atenção à saúde da população exposta, e aí segue o que a Rita vai falar para a gente, que é extremamente rico. A gente teve também, pode passar, o caso de Barão de Mauá, que foi também por conta de deposição inadequada de resíduos industriais, né, um grande depósito de resíduos. Isso acontece, essa avaliação de risco, ela traz um caráter importante na época da implementação, porque a existência de gás metano ali impedia que as pessoas pudessem, houve uma explosão, né? Então a descoberta disso tudo foi porque estava tendo um trabalho de manutenção na caixa d'água que era no subsolo, por conta de uma explosão, um trabalhador faleceu e o outro teve grande parte do seu corpo queimado, e isso desencadeou uma série de estudos, inclusive a avaliação de risco à saúde humana, né? Nesse caso, a saúde mental da população ali, ela foi um diferencial, porque era uma população que estava ali sob um medo tremendo de que a qualquer momento, qualquer ação que eles pudessem fazer, pudesse desencadear uma explosão. Então,
isso foi um fator bem importante que eu trago para esse caso especificamente. Pode passar? No caso a gente teve também Mansã em Santo Antônio, que foi em Campinas, foi aí a Proquima, Produtos Químicos, que desenvolvia suas atividades de recuperação de solventes, né? E ela, entre tantas substâncias e produtos e resíduos, ela tinha o cloreto de vinila, um composto comprovadamente cancerígeno. Os problemas começaram aí desde o início das suas atividades, isso é uma coisa que a gente percebe nas áreas, né? Naquela época, muitas denúncias da população, de trabalhadores, então, nesse caso, é o que aconteceu, um processo produtivo extremamente inadequado, armazenamento inadequado, então, isso acabou gerando, e eles tinham lá poços. A gente teve também, pode passar, o caso do Recanto dos Pássaros. Nesse caso, uma adaptação da metodologia, um trabalho articulado com o Ministério Público do Trabalho e com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, um trabalho que foi feito com base de um material enorme que foi disponibilizado pelo próprio Ministério Público, né? E um caso em que o Ministério Público do Trabalho isso acabou implicando num ganho em termos de saúde pública que nunca foi visto, né? Então, que realmente o estudo de avaliação de risco, ele subsidiou encaminhamentos que foram no sentido de apoiar a elaboração de protocolo, estruturar a rede de atenção para poder acolher essa população. O próximo seria da Baixada Santista, que foi a nossa experiência de validação da metodologia. Isso foi feito em 9 áreas, né, cada uma com uma característica, e aqui a gente pôde ver a importância da gente observar existência de população também, né? Cada site com a sua característica, alguns sites sem população ao redor, totalmente cercado, com controle, porém outros não, né? Então, essa foi um trabalho que a gente desenvolveu adaptando, validando a metodologia que foi adaptada, né? E por isso, no fim, a gente acabou publicando, o Ministério acabou publicando a diretriz nacional. A gente teve também um curso online de avaliação de risco, que foi com grande participação. Esse curso ele teve várias edições, e a gente teve uns desdobramentos disso com a aplicação da metodologia, tanto em Adrianópolis, no Paraná, quanto em Tocantins, Adrianópolis, a Plumbum também, um outro site da Plumbum, e em Adrianópolis, a área da EISUCAN, Superintendência de Controle de Endemias. Bom, os protocolos são a sequência da avaliação de risco, são documentos específicos, aonde você, de acordo com aquela realidade local, você, dentro da rede de atenção, né, você estrutura para que aquela população seja acolhida de acordo com o que tem na realidade dela, de forma a refletir o que tem no território, né? Com uma ampla participação. Esse já é um trabalho interno do setor saúde, envolvendo diversas áreas, né? Laboratório, assistência incluindo a atenção primária, média e alta complexidade, um envolvimento amplo do setor saúde, para que seja possível fazer com que essa população ela seja acolhida de forma a contemplar o seu histórico, a sua vivência e os impactos à saúde que ela teve em decorrência das áreas contaminadas. Bom, o CISOLO ele foi um sistema estruturado inicialmente para a gente poder colocar as informações sobre áreas, mas no decorrer de todo esse amadurecimento, a gente foi pensando no CISOLO de forma a ele acompanhar essas informações. Então, que não fosse apenas um depósito de informações de áreas contaminadas, mas que ele pudesse também trazer informações sobre as rotas de exposição, né, os contaminantes de interesse, as rotas de exposição, e a gente trouxesse as informações específicas sobre os protocolos de saúde e que a gente também tivesse um módulo de gerenciamento dessas informações, que pudesse
apoiar a implementação de todas as ações pensando na atenção integral da saúde dessa população. Aqui a gente vê aí a primeira versão do fluxo de atuação, a primeira versão do fluxo de atuação, pensando em todo o caminho de identificação, priorização, um olhar mais aprofundado para a parte de rotas e contaminantes de interesse e, finalmente, para os protocolos, né? Entendendo que a gente tem caminhos, um caminho mais reativo e um caminho proativo de atuação, ou seja, eu não preciso esperar, a gente contabiliza, a gente tem as informações, mas a gente pode se antecipar ao dano, né? Então, a ideia é trabalhar com dados de saúde, a gente vê o que está acontecendo, porém, a gente também buscar informações antes em outros setores para que a gente possa atuar antecipadamente e tendo aí um sistema de informação embasando tudo isso. Todo esse caminho, ele fez uma mudança de olhar, né, de abordagem. Então, a gente para de olhar para área contaminada e população, e a gente passa a olhar para a exposição humana a contaminantes químicos, porque as coisas não são separadas. E, finalmente, nesse caminho todo, é importante incorporar para a saúde ambiental alguns conceitos, né? De entender que a gente não vai falar de nexo causal, a gente vai falar de risco adicional à saúde, né? O reconhecimento da relação da contaminação e a doença, a associação inequívoca entre a ocorrência da doença e a intoxicação não é o caminho, né? Esse tipo de abordagem, exatamente porque a gente tem manifestações que não necessariamente aparecem na hora, às vezes isso vai acontecer muito tempo depois, e por fatores inúmeros, né? E o adoecimento da população, ele é diferente, por conta de fatores coletivos, de fatores individuais, né? A exposição, ela pode ser passada, né? E por conta das características do contaminante, por conta das características do metabolismo das pessoas, muitas vezes, no decorrer de muito tempo, você não vai encontrar isso nas análises que for fazer, nas análises biológicas, né? Então, é necessário entender que ampliar o olhar para as rotas de exposição. O processo de adoecimento, ele é particular de cada pessoa, envolve diversos fatores de caráter coletivo, como fatores individuais, então, o conjunto disso é o que vai determinar a relação entre saúde e doença, né? E também vai explicar por que uma pessoa adoece, por que outra não, por que uma adoece diferente da outra. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter quando a gente vai falar de exposição a contaminantes químicos de uma forma geral. A exposição é a múltiplas substâncias. Quando a gente olha as referências e os documentos aí que falam das características dos impactos da saúde, a parte toxicológica, a gente está falando de cada substância. As exposições, elas são complexas, elas são a múltiplas substâncias, e isso precisa ser observado. Adoção de medidas eficazes de prevenção. Então, a simples possibilidade de ocorrência de impacto à saúde a longo prazo mostra a necessidade de adotar estratégias de ação que façam com que a população seja monitorada ao longo de toda a sua vida. E o princípio da precaução, finalmente, entendendo que é necessário reforçar que a ausência da evidência científica não quer dizer ausência de dano. Então, todo e qualquer indicativo de exposição química deve ser, no mínimo, averiguada com toda cautela e exaustivamente pesquisada. Pode passar? Para acabar, eu não consigo falar um pouco, os desafios que a gente tem são seguir com essa abordagem. De que forma a gente pode avançar entendendo as limitações que a gente tem e as fortalezas que a gente tem. Temos um sistema único de saúde potente, né? A gente trabalha em parceria, em conjunto com estados, com municípios, né? Temos instâncias importantes onde podem ser pactuadas ações, né? Então, o desafio é que a gente pare de olhar para o adoecimento da população,
que a gente passe a olhar de uma forma mais ampla, inclusive no que se refere à capacitação dos profissionais, para que eles possam, da nossa rede de atenção, para que eles possam dar o devido olhar específico para cada situação de exposição humana. Obrigada. Desculpa passar do tempo. Muito obrigado, Priscila. É sempre bom te ouvir, sempre bom rever, né, esse histórico que permite que a gente entenda como a gente está hoje, né, olhando para o passado. Então, não vou também me delongar muito, vou deixar mais para o final os comentários, e eu vou já a Rita para fazer a apresentação dela, que fala sobre Santo Amaro, né, a questão dos protocolos de vigilância e assistência em saúde com base nos estudos. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E estar aqui, eu quero parabenizar a Sergevan de estar fazendo esse evento. Felipe, Sérgio, Priscila, Paula e também Alexandre, que está presente. É um prazer muito grande. Eu sou professora da Faculdade de Medicina, da UFBA. Sou, digamos assim, neófita, né? Porque essa história de Santo Amaro é muito mais antiga que eu. Eu era estudante de medicina quando já tinha a história de Santo Amaro. Então, Felipe, a apresentação está aí? Aqui, obrigada. Então, pessoal, desde 1976, pode passar, os pesquisadores da UFBA vêm estudando o impacto da saúde da fundição de chumbo da multinacional Penarroya, que se instalou na cidade de Santo Amaro em 1960. Então, as primeiras pesquisas de Santo Amaro foram desenvolvidas desde 1976, com apoio da Fundação Rockefeller, da FINEP e do CNPq. Esse projeto, que teve grande parte de coordenação do professor Fernando Carvalho, professor Aníbal Neto, professora Tânia Tavares, ele agregava pesquisadores de diversas áreas, biologia, química, medicina, e teve muitas dificuldades, principalmente pela falta de laboratórios específicos para isso. Pode passar? Então, eu vou colocar minha apresentação um pouco relatando os resultados do estudo da avaliação do protocolo, apresentar de forma resumida a problemática observada em Santo Amaro e seus resultados na avaliação de risco à saúde humana, um detalhamento de como foi construído esse protocolo de Santo Amaro, os possíveis entraves relacionados à continuidade do trabalho, algumas reflexões e quais os desafios que a gente incorporou e qual o papel desempenhado pelo Ministério da Saúde nas contrapartes em estados e municípios. Pode passar, por favor? Então, Santo Amaro é a cidade de Caetano Veloso, é mais conhecida como a cidade de Caetano Veloso, né? E de Dona Canoa, mãe de Caetano. É uma cidade que fica no Recôncavo Baiano, já foi uma cidade muito importante no passado, pela cultura da cana. É uma cidade que fica muito perto de Salvador, 73 quilômetros de Salvador, uma área com 57 mil habitantes, aproximadamente, os dados de 2010, e também que tem uma área rural e uma área urbana. Pode passar? Essa história de Santo Amaro, pode passar? Esse caso de Santo Amaro é um caso único no mundo, né? Então, primeiro parte pela instalação dessa indústria Cobrac na Bahia em 1960, e essas pesquisas, em 1976, o estudo, em 1975, a fundição reconheceu que havia poluído o rio Subaé e adjacências com 490 toneladas de cádmio. Em 1976, o primeiro estudo epidemiológico foi conduzido pela equipe desse Departamento de Medicina Preventiva da UFBA, que constatou uma elevada absorção e intoxicação por chumbo e cádmio de origem industrial em pescadores. Depois disso, em 1980, foi realizado um outro grande estudo amplo com 567 crianças de 1 a 9 anos, que revelou um quadro enorme de contaminação por chumbo e cádmio. Naquele momento, o então governador do estado impôs severas sanções a essa indústria poluidora. E no período da história desse país, nesse período, as indústrias eram consideradas uma questão de segurança nacional.
após muitos anos de funcionamento, sem controle efetivo, essa Cobrac, ela teve uma quebra de 50% da produção e foi obrigada a construir uma chaminé de 90 metros, de instalar novos filtros e foi proibida de doar escória à população e à prefeitura. Então, além disso, ela foi obrigada a recolocar a população residente no raio de 500 metros da indústria e tratar e acompanhar as pessoas intoxicadas. Então, entre 1985 e 1992, outros estudos foram desenvolvidos em Santo Amaro com a população. Nesse período todo, foram desenvolvidos estudos ambientais em todos os compartimentos ambientais e também foram desenvolvidos estudos epidemiológicos. Esses estudos na população infantil, eles foram realizados nos mesmos moldes que eu falei anteriormente, estudos epidemiológicos, e os resultados revelaram uma necessidade de você controlar a situação, e esses relatórios, todos esses relatórios eram enviados tanto para o Ministério Público, na época, todos os governos estaduais, e havia uma grande discussão da população em torno dessa situação de Santo Amaro, e movimentou muito tecnicamente e politicamente. Já no final de 1993, a situação da fundição ficou insustentável, porque ela não conseguia adotar as medidas de controle e proibição exigidas. E o fechamento da empresa trouxe a demissão imediata de 250 trabalhadores que se somavam às várias centenas de ex-trabalhadores que empregou ao longo de 23 anos. Após esse fechamento, a fundição deixou um passivo ambiental de 500 mil toneladas de escória tóxica contendo 2 a 3% de chumbo, além de cádmio, zinco, arsênio, níquel e antimônio. Cerca de 2/3 desse total estão na área da empresa e o resto espalhado amplamente pela cidade e no Rio Subaé, alcançando a Baía de Todos os Santos. Então, quero dizer que, mais recentemente, outros estudos, em 2021, já tem estudos feitos, demonstrando ainda a necessidade de manter a cerca em função, principalmente, ao redor da indústria, porque a escória continua nativa. E em 2018, o professor Fernando Carvalho também fez outro estudo e revelou que a cidade inteira, o chumbo está espalhado em toda a cidade. Em 1992, as obras de saneamento básico reviraram todo o calçamento da cidade de Santo Amaro, reexpondo e tornando biodisponíveis grande quantidade de escória contaminante. Que essa escória foi colocada depois da deposição, da doação dos filtros pela empresa para a prefeitura. O estudo, também no DMPS, no sangue de crianças, revelou esse passivo ambiental de chumbo e foi publicado em 2003. Então, em 2003, o Ministério da Saúde realiza, então, uma análise de risco à saúde humana com base na metodologia ATSDR, né, e identificou as populações expostas, todas as rotas de exposição, e propôs a elaboração do protocolo, que é que eu vou me referir mais. Toda a avaliação de risco à saúde humana, ela levou em conta e levantou todos os estudos que foram realizados no momento, e demonstrando que o chumbo estava disseminado em todos os compartimentos, na água, solo, mas principalmente no solo. Água, possibilidade de contaminação através da água, do ar, do solo, mas principalmente no solo. Então, em 2010, o governo do estado instituiu esse protocolo de vigilância e atenção à saúde da população exposta por chumbo, e dentro da avaliação de 2003, feita pelo Ministério da Saúde, com avaliação de risco à saúde humana, ele já demonstrava qual que seria a população que deveria ser mais acolhida para ser atendida e acompanhada ao longo desse tempo. Pode passar. Então, só para demonstrar aqui, a quantidade de estudos é imensa, assim, 65 estudos eu já encontrei na literatura, com as palavras-chave que a gente utilizou, é possível que tenha mais, mas 65 estudos, no total, artigos publicados, fora teses, dissertações,
monografias, mas esses 36 aqui já está até desatualizado, porque são 65 agora atualmente, além de relatórios técnicos. Pode passar? Então, em 2010 foi elaborado o protocolo, foi o primeiro momento, na verdade o protocolo vem sendo elaborado desde 2003, e o protocolo foi finalizado em 2010, foi colocado para funcionamento em 2010, então em 2003 a 2010. Então foi um trabalho muito grande, feito em conjunto com o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, município, teve um grande número de pessoas envolvidas na elaboração desse protocolo, e o projeto piloto da implantação estava marcado para ser do mês 6 até o mês 12 de 2010, e em julho de 2010, por exemplo, a última edição que a gente tem, foi a segunda edição revisada do protocolo. Então, assim, foi nesse contexto que, dessa necessidade de avaliação, que foi levantada essa necessidade de avaliação, que eu me inseri. Então, o objetivo desse protocolo é fomentar a atuação das equipes de saúde para o desenvolvimento de ações que possibilitassem um acompanhamento, a melhoria da qualidade de vida da população, bem como a redução dos danos à saúde acarretados pela exposição aos contaminantes. Quero dizer que desse protocolo foi constituído uma equipe de gestão para a elaboração desse protocolo e para a implantação também, e dessa equipe de gestão também participavam pessoas da sociedade civil, da Secretaria Municipal de Saúde, do próprio município de Santo Amaro. Pode passar. Inclusive membros da AVICA, que é a Associação de Vítimas, de Trabalhadores Vítimas da empresa. Então, os componentes do protocolo, ele tinha um componente que era a descrição do problema, em que basicamente, ele se baseou muito na avaliação de risco à saúde humana, desenvolvida em 2003, tinha uma delimitação temporal, contaminantes químicos de interesse relacionados ao tema, à exposição humana, populações expostas e população potencialmente exposta. Acho que já foi colocado aqui um pouco por Priscila, como é que se desenvolveu, como é que se desenvolve essa avaliação de risco. Então, eu não vou me delongar, vou focar mais no protocolo. Pode passar? Então, essa avaliação de risco, ele se baseou na ATS-DR, na avaliação de risco de 1992, no que propunha esses documentos. A determinação dos impactos à saúde foi baseada na exposição estabelecida aos contaminantes químicos de interesse identificados. Também, como pressuposto, as informações para determinação da exposição foram provenientes principalmente de 3 fontes de dados: os dados ambientais, os relatos da população exposta e os dados de saúde. E que, claro, todos esses têm limitações, mas eu considero que foi um documento extremamente bem escrito, inclusive o protocolo também extremamente bem escrito, bem detalhado, tentando estabelecer o que é, de fato, a proposição de um protocolo. Entretanto, não se pode estabelecer a existência de exposição apenas a partir da determinação dos contaminantes de seus metabólitos no organismo, como o próprio diz. Nem todos são dosáveis, como Priscila já falou, e é comum que a exposição se dê a diversas substâncias químicas em períodos de tempo e quantidades variáveis. Então, é extremamente difícil você fazer um protocolo como esse. Em exposições passadas, dependendo do intervalo de tempo decorrido entre a dosagem dos constituintes e a interrupção da exposição e das características do processo metabólico da substância e do organismo dos indivíduos, esses não podem ser mais dosáveis nos indivíduos. Então, essa é uma dificuldade que se encontra depois de anos e anos. E aí, como é que você vai saber que está ou não? Então, a investigação em saúde apresenta dificuldades ligadas tanto ao perfil toxicológico dos contaminantes, a intensidade e a duração da exposição e as próprias características da população. Então, são dificuldades que... e a exposição, ela pode ocorrer em todos os compartimentos. Nesse caso de Santo Amaro, ela é predominantemente no solo, desde o início. No solo, ela é constante no solo, mas ela acontece também em outros compartimentos. Pode passar, por favor? Então, dentro o protocolo,
baseou-se no documento da avaliação de risco à saúde humana e estabeleceu que os grupos principalmente expostos seriam a população moradora do entorno da Plumbo, mais ou menos 1.220 famílias, a população consumidora de moluscos e a população de ex-trabalhadores e seus familiares. Isso, assim, não tinha o cálculo na época, dentro do protocolo, de qual é que de fato era o total, né? Então, nós fizemos esse cálculo baseado nos dados do IBGE, então, pensando que uma família média daria 3,37 pessoas por família, o que daria mais ou menos, no total dessas famílias, 2.570 famílias, o que daria em torno de 8.661 pessoas que deveriam ser atendidas, pelo menos, nesse protocolo. Isso significava 15% da população total de Santo Amaro. É interessante porque, mais recentemente, o estudo realizado por um pesquisador aqui, publicado agora em 2021, ele identificou quase que isso, ele identificou essa avaliação de risco versus esse estudo recente, que é uma avaliação também de risco à saúde humana, mas não só de risco à saúde humana, avaliação de risco ambiental e à saúde humana. Ele revelou, esse grupo de pesquisadores, ele revelou também que 12% da população da cidade estaria sob risco. Ele fez uma estimativa de cálculo de 7 mil pessoas. Então, assim, estudos diversos, dando praticamente os mesmos resultados, demonstrando, na verdade, uma validação do trabalho feito em 2003. Qual que seria a população de risco? Mais ou menos esse total de 7 mil. Então, o que é que revelava esse estudo mais recente dos pesquisadores? De que a análise geoestatística, por meio de mapas, identificou alta concentração de elementos potencialmente tóxicos, chumbo, cádmio, zinco, em torno da chaminé da antiga fundição, ultrapassando os limites regulamentares para o solo industrial. A análise de risco ecológico e da poluição do solo mostrava valores elevados de metais em torno da chaminé da antiga planta, e a análise de risco à saúde humana mostrou que o risco de doenças por contaminação do solo por cádmio e zinco é baixo e inexistente ao redor da antiga planta. O risco de doenças através da contaminação do solo por chumbo, entretanto, é muito alto para crianças e moderadamente alto para adultos ao redor da planta. Isso daí, ele se concentrou ao redor da planta, mas um estudo feito em 2018 por professor Fernando Carvalho tinha demonstrado que o chumbo está espalhado na cidade inteira. Então, mais ou menos, pode ser não ser 7 mil, mas eu acho que chega a 8.600 de fato, estimando-se que há esses elementos de resíduo tóxico continuam presentes em Santo Amaro. E esse trabalho que foi feito, foi um trabalho muito bem feito, teve uma parceria com o Ministério de Minas e Energia, tá? Foi um grande projeto que gastou muito dinheiro, que eu sei. Eu encontrei os mapas no início, depois não encontrei mais, então eu fui atrás desse pesquisador e ele me deu, o Luiz Rogério, do IGEO, Instituto de Geociências. Pode passar, por favor? Então, nesse conceito, o protocolo, a segunda parte do protocolo, ele prevê os componentes que são clássicos de um protocolo. Como que seria feita a avaliação de saúde, que exames preliminares e adicionais deveriam fazer, a investigação do ambiente do posto de trabalho, as avaliações subsequentes de acompanhamento, como isso deveria ser, as condutas, reabilitação, e também previa toda a parte do sistema de vigilância ambiental do Estado, como que seria feita essa questão da vigilância do solo, a vigilância da água e essa questão da vigilância. Que, assim, a gente pode depois fazer nos comentários, porque eu acho que isso daí não dá para fazer não dá para fazer a saúde sozinha, isso precisa ser integrado com outros órgãos, tem que ser interinstitucional na minha concepção. Pode passar, por favor? Então, o acompanhamento da saúde da população exposta, ela envolve avaliação, atividade de educação em saúde, comunicação de risco, uma avaliação inicial, exames preliminares, e utilizou 2 instrumentos, basicamente. Foram criados 2 instrumentos. As fichas de avaliação das condições de saúde, que a gente denominou FACS, e a ficha de investigação epidemiológica de intoxicação exógena, que era o Sinam Web. Pode passar. Então, foi aí que a gente entrou, em 2015, a vigilância ambiental.
partia da vigilância contínua da água, a vigilância, identificação e cadastramento de áreas de solo contaminado e a realização sistemática de inspeção em diversos estabelecimentos de controle da qualidade, educação e comunicação em saúde e comunicação de risco. Pode passar. Então, nós, para poder realizarmos a avaliação, não previa, no protocolo, não previa a avaliação do protocolo, a avaliação da implantação do protocolo. Então, quando nós entramos, foi em 2015, 2014, nós começamos a discutir essa possibilidade, em 2015 a 2017, nós realizamos essa implantação do protocolo. Foi uma loucura, realmente. A gente utilizou, a gente fez uma revisão integrativa documental da avaliação do protocolo, depois nós fizemos um estudo qualitativo, com entrevista semi-estruturada, e depois nós utilizamos o método Delphi de consenso, buscando que elementos a gente deveria avaliar nesse protocolo. Então, essas pessoas que foram basicamente, que participaram desse método Delphi, elas foram pessoas que tinham participado da elaboração desse protocolo e que nos ajudaram a dizer se o instrumento que nós estávamos utilizando para avaliar esse protocolo era um bom instrumento ou não. Então, a gente fez essas rodadas no método para validar o instrumento que a gente estava utilizando para avaliar. Pode passar. Então, esse método de avaliação que a gente utilizou, ele é um método de avaliação que foi normativa, né, e que ele utilizou a metodologia que avalia a estrutura, o processo e os resultados, tá? Pode passar. Então, essa metodologia, dentro da avaliação da estrutura, a gente analisou o acesso geográfico, a existência da equipe multiprofissional, a capacitação, a estrutura física, a possibilidade de fazer o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. No processo, as questões ligadas à educação em saúde, ao monitoramento de casos, as ações de vigilância, a marcação de consultas e exames referentes a condutas adotadas, preconizadas no protocolo, e como resultados, a identificação e busca de expostos e acompanhamento da população exposta. Ou seja, a gente fez um modelo lógico baseado nesse processo, em que esses eram os elementos desse modelo lógico. Nós construímos esse modelo lógico. Pode passar? Então, dentro desse modelo lógico, quais foram os resultados que nós encontramos, né? A gente deu uma pontuação para cada um desses elementos, ou seja, a estrutura tinha uma pontuação máxima de 100%. A pontuação alcançada foi 38%, no processo, a pontuação máxima era 100%, foi 25%, e no resultado, que é a identificação e busca de expostos e acompanhamento da população exposta, foi 4%. Então, dentro da matriz de pontuação, segundo autores que a gente consultou, que a gente analisou a partir da literatura, foi considerado uma implantação insatisfatória, que deu um total de 22,3% de implantação do protocolo. Isso em 2000, a gente coletou o dado em 2015, então, 2010 para 2015, 5 anos de implantação, a gente foi considerado uma implantação insatisfatória. Pode passar? Então, nós fizemos uma outra questão. Na verdade, a gente queria analisar cada ficha, a ficha de atendimento. Só que é o seguinte, as fichas estavam muito incompletas. Então, a gente avaliou todo esse processo também porque as fichas estavam incompletas. A gente queria um estudo epidemiológico avaliando as fichas, mas as fichas estavam incompletas. Então, das 8 mil, na verdade, se a gente pensar que a população a ser atendida deveria ser 8.661 pessoas, até 2015 tinham sido feitas 217 fichas, certo? Ou seja, eram 2,5% da população tinha feito alguma ficha. E aí nós fomos analisar quem tinha feito o dosar de chumbo, porque é preconizado que pelo menos a gente saiba, poxa, será que o chumbo está ainda lá e está atingindo as pessoas ainda têm chumbo visível no sangue? Então, das 216 pessoas que foram coletadas chumbos nesse período de 5 anos, apenas 2,4% de fato tinha sido coletado chumbo, tá? No sangue.
Apenas 2,4% de 216. E quando a gente ia ver quem tinha coletado chumbo e quem tinha sido preenchido a ficha de atendimento, apenas 13 pessoas tinham chumbo coletado e a ficha de atendimento. Então, incongruência, quer dizer, apenas 13 pessoas, 0,1% dos 8.661 receberam atendimento e realizaram exame de chumbo no sangue. E a grande maioria dessas pessoas, a gente não terminou a análise, a gente não terminou a análise do chumbo, porém, a gente já verificou que a grande maioria dessas pessoas que tiveram dosagem de chumbo no sangue foram pessoas adultas, quase nenhuma criança, não teve crianças com chumbo coletado, com dosagem de chumbo no sangue coletado. Pode passar, por favor? Rita, desculpa, eu vou pedir para a gente finalizar em uns 5 minutinhos, tá bom? Tá ok, a gente já vai finalizar, já está próximo. Está próximo, já estamos finalizando. Pode passar? Então, os principais resultados para nós, o município ele não cumpre com as exigências de monitoramento da água quanto à dosagem de metais pesados na água, destinada a abastecimento público, são as ações de vigilância, né, que não são realizadas. O Vigisolo com relação ao Vigisolo e Vigiágua, há um déficit no cadastramento de áreas de solo contaminadas, e o registro aponta que somente em 2007 foram realizadas a identificação e cadastramento de área de solo contaminada. Os profissionais das unidades de saúde não houve uma adesão à estratégia de notificação de casos suspeitos, nem da ficha de investigação epidemiológica de intoxicação exógena pelo SINAM, e muito pouco pela implantação, pelo preenchimento das facs. Pode passar? Já está no final. Então, que possíveis entraves eu apresentaria? Pode passar? E o desempenho, as 3 últimas perguntas. Então, o que nós podemos refletir é a importância e a consistência da avaliação de risco à saúde humana. É preciso reconhecer o avanço na elaboração do protocolo como eixo no âmbito do SUS, uma relevância e completude do protocolo, porque trata-se de um documento muito bem elaborado, foi muito trabalho para fazer isso. O problema é a execução, é o principal problema enfrentado. Essa execução, ela depende do compromisso político e da gestão. E gestão do serviço é importantíssimo. Então, é necessário resgatar o compromisso entre a academia e o serviço, entre a pesquisa e a gestão, para poder manter essa articulação do processo de avaliação. Esse trabalho ele foi a primeira iniciativa de avaliação da implantação, que precisa ser revisto e incorporado a outros protocolos, que precisa ser melhorado, óbvio, né, porque tem falhas também, mas foram pelo menos gerados instrumentos, um modelo lógico para esse monitoramento. Pode passar, por favor? Então, a implantação foi insuficiente, demonstrou problemas em infraestrutura, processos e resultados, e que precisam ser devidamente discutidos com os sujeitos e as instituições envolvidas. Precisa ser repensado todas as etapas desse processo, na unidade de equipe de saúde da família, porque os principais entraves referem-se aos problemas encontrados nas equipes de saúde da família, porque há grandes problemas principalmente os mesmos problemas ligados ao SUS, a falta de permanência das pessoas, a descontinuidade das pessoas dentro das unidades de saúde, a falta de treinamento das pessoas e o desconhecimento da importância de verificar isso como um problema. Então, a criação de um sistema organizado para receber e analisar as informações, não tem um sistema organizado, eu tive que fazer isso em papel. Então, foi assim, nós é que tivemos que fazer isso em papel, isso precisa ser informatizado, já foi falado por Priscila, isso aqui. A investir na discussão do processo de trabalho nas equipes de saúde da família, é essencial priorizar o monitoramento do chumbo, na minha concepção, principalmente em gestantes e crianças, porque essa é a possibilidade de você fazer um acompanhamento de longo prazo. Pegar a partir de criança e gestante. Pode passar? Por favor. Desenvolver e implantar mecanismos de fixação dos profissionais na atenção básica, porque esse é um problema. A articulação efetiva das redes de atenção, porque há uma necessidade, porque o protocolo requer essa integração da rede de atenção. Então, houve perda de material que não foi coletado, porque dentro dos laboratórios, do laboratório central, por exemplo, e isso foi por conta da própria falta de articulação dessa rede.
e outras áreas da saúde na construção e implementação do acompanhamento e atenção a populações expostas. A definição de áreas em conjunto com outros setores, de modo a reduzir a exposição humana a substâncias químicas. Acho que precisa ser feito um grande trabalho de comunicação de risco nas escolas, em todo o município de Santo Amaro, por exemplo. É necessário fazer isso. Dar ênfase mais a essa comunicação de risco e na mobilização social, nessas atividades do protocolo, porque quem não sabe o que tem vai continuar fazendo aquilo, a exposição. Então, verificar como já foi falado aqui por Priscila, a questão das rotas de exposição. Se existem rotas de exposição, nós temos que ir atrás dessas rotas de exposição e fazer uma comunicação de risco em cima das rotas de exposição. Pode passar? Incluir as discussões sobre áreas contaminadas e populações expostas em fóruns, a estruturação do Vigisolo e Vigiágua nas secretarias municipais de saúde, porque era muito incipiente, muito. A educação continuada para os profissionais, a criação do comitê gestor para avaliar continuamente as estratégias e promover a integração. Tinha um comitê gestor, mas só funcionava basicamente quando a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde estavam lá. Ela não funcionava por conta própria. O estabelecimento de metas a curto prazo, talvez começar intervenções por grupos prioritários, e a estruturação de laboratórios para realizar o biomonitoramento. Desde 2003, o Ministério da Saúde sinaliza a importância e a realização e a devolução dos exames. E esses exames não foram devolvidos praticamente. Então, para que eu vou colher sangue se não... Enfim, aliás, eu acho que raramente teve devolução dos exames para essas pessoas. Então, pode passar. Já estou terminando, estou concluindo. Pronto, é isso aí, pode passar. Então, pessoal, é isso aí, obrigada, desculpe por ter passado do tempo, estou disponível para perguntas. Isso, imagino, Rita, a apresentação foi super rica, eu preferi estender um pouco o tempo de ambas, assim, que eu acho que traz subsídio para a gente poder ter uma discussão bem enriquecida, né, agora nesse período de debate. E muito rapidamente já vou convidar o professor Alexandre, o doutor Alexandre, para fazer as considerações dele em cima do que foi debatido. Eu acho que muita coisa ter passado aí pela sua cabeça, né, Alexandre? Vendo todo esse resgate histórico relacionado aos estudos. Então, te convido para fazer seus comentários em cima disso. Desculpa, Alexandre, tem que abrir o áudio. Ok? Bom, antes de mais nada, agradeço muito o convite, é uma honra, principalmente porque, como a gente diz, estamos quase virando já tiranossauro, mas somos parte integrante dessa história desde o começo, ou seja, muito antes da gente ter uma oficialização de uma metodologia, de uma diretriz do Ministério para isso, já na década de 80, começo da década de 90, o Vonei Câmara, a engenheira Jacita Câncio, justamente aí da Bahia também, e nós já éramos convidados pela OPAS para participar e conhecer uma nova metodologia que tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos, isso em 82, fruto de toda uma série de discussões, nem sempre muito pacíficas, entre as compreensões do que seria metodologias para um setor ambiental, que é muito mais voltada para processos de remediação e controle, e é uma metodologia específica com viés e com olhar de saúde que viria a ser desenvolvida pela TSDR. Mas não sem conflitos. Isso vem de toda uma série de questões de áreas contaminadas nos Estados Unidos, em que as populações atingidas elas não se sentiam devidamente protegidas pelas recomendações que advinham dos estudos com critérios metodológicos dos órgãos de controle ambiental. Daí vem o clássico, ou o mais conhecido caso lá do Love Canal,
em que, praticamente, a partir de então, existe quase que uma rebelião em contra das populações atingidas, que com características bem específicas, de pessoas geralmente de regiões periféricas, com menor representação política, etc. Mas o Love Canal era o contrário, era a classe média, né, com um poder forte político, e que, a partir daí, detona-se um processo de revisão que vai criar o superfundo, que vai criar a própria TSDR, voltada especificamente para as questões de saúde, e ela, então, é incumbida de desenvolvimento de uma metodologia específica voltada para criar a fundamentação sobre os protocolos de acompanhamento de populações. Nossa metodologia, desenvolvida no Brasil, ela tem como base a metodologia da TSDR, mas também existem muitos diferenciais. É tanto que já não se pode, hoje em dia, falar de uma metodologia brasileira da TSDR. Ela a partir de 2010, com a elaboração das diretrizes do Ministério da Saúde, existe toda uma série de conceituações que diferenciam-se da metodologia da TSDR. A começar, a metodologia da TSDR ela é vinculada, por lei constitucionalmente nos Estados Unidos, às áreas do superfundo, ou seja, as áreas em que, a partir de uma classificação de uma lista de prioridades nacionais, você coloca a TSDR para agir após um tipo de delimitação de órgãos de controle ambiental, no caso da USEPA americana. Então, já tem toda uma série de condicionantes, digamos, de uma visão mais de controle ambiental, em que a TSDR entra após isso. E no Brasil, desde o começo, nós tínhamos que entrar, muitas vezes, não somente independente dos órgãos de algum tipo de estudo anterior, mas de uma forma propositiva, com a visão mais crítica de saúde. Então, a nossa metodologia ela não se diferencia somente no nome. Nos Estados Unidos, a metodologia da TSDR chama-se Avaliação de Saúde Pública. Ela tem um conceito voltado especificamente para os objetivos das áreas do superfundo, enquanto que no Brasil o desenvolvimento que foi feito criou-se a metodologia de avaliação de risco, olha a palavra risco, avaliação de risco à saúde humana. E aí tem toda uma série de outros componentes, né? Quer dizer, a própria recursos, se pensar nos recursos de uma TSDR nos Estados Unidos, ainda mais tendo uma retaguarda da USEPA, não se pode comparar com todos os progressos que nós fizemos com o nosso SUS, com a nossa grande conquista na saúde, com os recursos americanos. Então, desde cedo, nós que participamos daquele reconhecimento da metodologia da TSDR, nós ficamos encantados, inclusive porque, diferente de outras metodologias na Europa, ela tinha, até pela forma como ela foi gerada, sob pressão do movimento social americano, ela tinha um capítulo específico que se chama Preocupações das Comunidades com Sua Saúde. Então, ela tem um componente que, além de um critério especificamente voltado para a saúde, ela tem, adicionalmente, a participação, o envolvimento das comunidades envolvidas com o processo da avaliação de risco. Isso é muito importante. Diga-se de passagem que, a partir daquele reconhecimento inicial feito por nós, da metodologia americana, o processo de trazer isso para o Brasil, ele foi quase que, digamos assim, abortado no sentido ao contrário, de quase de imposição pelos fatos, no caso da Cidade dos Meninos.
Vejo que o caso da Cidade dos Meninos se dá em 2000. Então, no caso da Cidade dos Meninos, nosso grupo, ele utilizou quase que ipsiliteris a metodologia da TSDR. Mas, a partir de então, e eu posso falar bem sobre isso, porque eu fui o coordenador técnico-científico de todos esses estudos que foram citados, nós fomos instados pelo Ministério da Saúde a adequar a metodologia da TSDR às nossas necessidades, inclusive nossos conceitos de saúde, determinados pela Constituição de 88, que é muito diferente dos conceitos de saúde nos Estados Unidos. Então, aqui, constitucionalmente, nós dizemos que saúde não é simplesmente a ausência de doença, né? Existe toda uma série de outras questões que correlacionamos à questão de saúde. Além disso, temos institucionalmente, quer dizer, pela nossa Constituição, o Estado ele tem a obrigação de prestar o serviço. Quer dizer, então, tem toda uma série de diferenças, inclusive toda uma série de especificidades conjunturais, de política, de uma série de outras questões, que nos fizeram, a partir do caso da Cidade dos Meninos, e instados pelo Ministério da Saúde, nos estudos subsequentes, cada vez mais buscar uma adequação aos critérios e princípios do nosso SUS. Então, a partir daí, nós tivemos que nos defrontar com alguns desafios. Os primeiros desafios foi essa discussão com o setor de meio ambiente, principalmente com o setor, digamos, mais organizado em termos estrutural, que é a CETESB, porque muitas vezes parecia que a gente estava quase que tomando um pedaço ou uma atribuição que seria do meio ambiente. Mas isso foi vencido com o passar do tempo. Os colegas do meio ambiente, principalmente grandes especialistas da CETESB, eles entenderam que realmente, em função de finalidades diferentes, as metodologias teriam que ter critérios e princípios diferenciados. Então, por isso, quando se fala metodologia de meio ambiente, metodologia de saúde, ela tem razão de ser. Agora, nós, nessa evolução e nos outros estudos que fomos fazendo e que a Priscila apresentou, cada vez mais buscávamos adequar a metodologia que era originalmente aquela da TSDR, composta basicamente por dois componentes, que é a parte de você fazer uma averiguação, uma avaliação da exposição humana, e, a partir daí, num segundo momento, você fazer uma parte de implicações à saúde, que vai, então, resultar na elaboração de protocolos de saúde. Mas o principal, e que vai diferenciar a metodologia nossa da americana, é quanto aos critérios de como medir a exposição. Então, por toda uma série de fatores que são específicos nossos, como geralmente nós, eu digo, o setor saúde, ser chamado a situações, muitas vezes, de apagar o fogo, quer dizer, questões que já estavam rolando há muito tempo, sem uma resolutividade adequada para o setor saúde. Nós temos também, que é diferente dos Estados Unidos, em termos proporcionais, o poder econômico. Quer dizer, muitas vezes, os estudos de saúde, apesar de ser uma ferramenta exclusivamente voltada para a saúde, ele, de alguma forma, incomoda. Tenho 5 minutos para finalizar, então vou ser bem rápido. Mas o que eu quero dizer é que, diante de toda essa série de fatores, nós temos que utilizar critérios que são chamados os critérios de pior cenário, ou seja, desde o procedimento de amostragem ou avaliação de dados ambientais, é fundamental que você utilize de dados sobre uma prisma de pior cenário. Eu queria entrar em fatores específicos, como no caso mais recente lá da Samarco e Brumadinho,
onde, adicionalmente a esses critérios que já deveriam ser, a partir de nossa avaliação da realidade brasileira, os critérios a ser utilizados pelo cenário na etapa da exposição, determinação da exposição humana, ele é agravado por situações em que você cria situações caóticas de revolvimento do ambiente. Então, aí, mais do que utilizar procedimentos, digamos, da lógica dos estudos ambientais, você tem que utilizar os critérios de biocenário na exposição. E aí, inclusive, desenvolvemos como componentes importantes critérios como, por exemplo, a avaliação da poeira domiciliar e outras coisas mais. Agora, eu queria só, já introduzindo agora algumas observações ou provocações sobre as dificuldades que a professora Rita está tendo na implementação dos protocolos, dizer que, realmente, não somente no caso de Santo Amaro, como também no caso citado, Cidade dos Meninos e nos outros, havia uma quantidade muito grande de estudos. Mas, desde que você utiliza a metodologia de avaliação de risco, você vai olhar outras questões, como, por exemplo, a suficiência de dados e a questão que a Priscila ressaltou, de você identificar com precisão, sem deixar margem à omissão de possíveis falsos negativos, as questões de determinação dos contaminantes de interesse e de rotas de exposição. Isso é o fundamental. A partir daí, se houver omissões ou falhas, você vai ter realmente problemas adiante. No caso de Santo Amaro, nós tínhamos, como foi mostrado naquele quadro, 36 teses, 40 e tantos questões lá de controles de órgão ambiental, havia inúmeros artigos acadêmicos, mas a realidade é que, desde o ponto de vista das demandas de uma avaliação de risco à saúde humana, esses estudos não continham todos os contaminantes de interesse, quer dizer, a grande maioria deles se baseavam somente em cima do chumbo, e, inclusive, no nosso relatório de avaliação de risco, nós citamos que não somente havia a questão muito forte do chumbo, do cádmio, e também falávamos, inclusive, daqueles contaminantes não mais mensuráveis. Por exemplo, a questão do mercúrio, que era um componente importante do minério de bocaina, né, se eu não me engano o nome da mina, e arsênio, porque esses processos, diante da metalurgia utilizada, esses foram contaminantes que estavam o tempo todo sendo emitidos pela chaminé, mas que foram levados para... Ok. Então, o que eu quero dizer é que essas questões, as dificuldades, nós tínhamos dificuldades antes em termos de introdução, tivemos dificuldades na própria adaptação aos princípios do SUS, e, ultimamente, temos uma dificuldade muito grande, que, principalmente a partir do caso da Samarco em Mariana, que são as tentativas de desacreditação da metodologia do Ministério da Saúde por parte das empresas emissoras, querendo, inclusive, quase que substituir a metodologia do Ministério da Saúde por metodologias outras que mais visam os interesses das empresas responsáveis pelas emissões do que os critérios e vieses de saúde. Bom, eu queria só colocar essas provocações, porque seguramente o debate vai ser interessante e vai nos trazer novas questões. Eu só quero não protestar, que já não tenho nem idade para isso, mas observar que o tempo dado para mim foi bem menor. Mas muito obrigado por essa oportunidade. Muito bom sempre receber suas contribuições. Peço desculpa mesmo, isso foi uma questão que a gente poderia ter observado melhor, essa melhor distribuição, mas é que o tempo estava me preocupando, que a gente tem uma mesa em seguida que é um pouco extensa,
mas eu acho que muito em breve a gente vai se encontrar. Eu soube que a gente vai ter um seminário paulista, né, especificamente sobre as questões de áreas contaminadas, e eu acho que a gente pode tomar isso como um início de discussão para logo ali discutir mais um pouco, né? E em respeito aí também aos outros palestrantes, se vocês teriam alguma contribuição em cima do que foi falado, as palavras finais, quem sabe, né? Porque o tempo já se esgotou praticamente. Felipe, eu queria só agradecer, eu acho que ouvi o Alexandre falar, a gente sempre consegue capturar a informação, a gente sempre consegue aprender mais e crescer mais. Então, como o Alexandre falou e ressaltou, a gente tem um histórico de implementação de uma metodologia e não é nem adaptação, mas de construção da nossa, né, da metodologia de acordo com o que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que a gente, cada vez mais, trabalhe sempre em parceria com o nível estadual e municipal, para que a gente consiga realmente superar esses desafios, porque nada mais é o protocolo do que a gente fortalecer as redes de atenção. Né? Então, se algo está dificultando a implementação das ações de saúde para a população que foi exposta, né? A questão é a gente olhar para o próprio sistema e ver de que forma a gente pode melhorar e de que forma que a gente pode aprimorar aí o nosso modelo para poder atender, porque isso é uma questão constitucional. Obrigada, foi um prazer rever todo mundo. Obrigada, Alexandre. Eu queria também agradecer, certo? Queria agradecer, eu sei que não tem mais tempo, e também não queria tomar o tempo da Alexandre, né, porque eu acho que foi muito importante a fala dele. Queria até, se fosse o caso, ele pudesse continuar falando, ou até a gente marcar para continuar a conversa depois, entende? De repente, outras oportunidades, porque eu acho que tem muita coisa para se refletir sobre isso. Nós temos realidades diferentes, mas nós temos que fortalecer o SUS, esse é um desafio, e o SUS fazer isso, não dá para ele fazer sozinho, ele tem que fazer com outras intermediações, entende? Eu vejo dessa forma. E nós temos o SUS, eu acho que os Estados Unidos não tem o SUS, nós temos o SUS, então esse é um diferencial que nós temos. Eu acho que isso a gente tem que pensar direitinho sobre isso, tá? Adorei sua fala, Rita, e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente valorizar e se apropriar dessa estrutura que é tão potente, né? Então, bom, vamos fechar a mesa, porque eu não quero atrasar meus colegas. Gostaria de agradecer a todo mundo, Priscila, Rita, e prometo que em breve a gente vai se encontrar para discutir isso com mais carinho e mais detalhamento. Muito obrigado a todos e bom seminário aí.